Bom dia, amigos do canal Academia Olímpia. Um grande agradecimento a todos que estão colaborando com o canal, as mensagens de apoio, né? Muito obrigado, gente. Valeu mesmo de coração. Os toques que as pessoas me dão, para mim não me incomodar muito com as pessoas que ficam falando mal, né? Porque tem muita gente que não tem o que fazer mesmo, né, gente? Mais fácil ofender do que pesquisar e, enfim. Mais fácil ofender do que argumentar, né? Então vamos nessa. Gente, a gente não gosta de ficar falando muito de política, não é o foco, né? Mas algumas coisas têm que ser esclarecidas ou pelo menos observadas, né? Então lembrando que a gente não tem aqui o objetivo de provar nada, isso aqui não é um tribunal e tal, mas a gente traz questões para as pessoas se ligarem, né? Então uma delas é, por exemplo, essa questão aqui, ó, o que eu tô vendo direto na imprensa falando das fake news, né? Então uma das maiores fake news que eles atribuem como uma fake news é a questão da urna eletrônica. Então eles estão lá, né, assistindo a Globo News hoje de manhã. Não que eu goste, mas é aquela coisa que eu sempre digo, né? A gente precisa nadar na lagoa podre para saber o que está acontecendo de certa forma, né? E a partir do momento que a gente tem essa questão de troca de informação e tal, tu não pode te alienar de tudo. Então é baseado nas coisas, o cotidiano que rola aí e tal, traz as informações para nós, pra gente levantar essas questões, gente. E são questões importantes e vocês vão entender por quê, que eu insisto em bater nisso. Ainda tem gente que acredita na urna eletrônica. O que significa não acreditar na confiabilidade da urna, né? Isso, na inviolabilidade da urna. Isso seria, gente, assim, realmente coloca em xeque toda a nossa esperança no futuro, toda a nossa fé. Então, é realmente difícil tu não acreditar no sistema, né? Aquela velha história, muita gente vendo isso como a única saída para nós melhorar o nosso país através do nosso voto. Se eu começar a botar na minha cabeça que essa urna ela é passível de fraude, que é o caso, né? Mas aí eu me desestruturo todo, entendeu? Me colocando na cabeça dos eleitores aí, as pessoas, pô, aí a última esperança que ela tinha no seu voto de melhorar alguma coisa vai jogado pelo lixo, então é difícil trabalhar com isso. Né, a desilusão é uma coisa terrível nesse ponto, mas eu acho que a palavra desilusão é uma coisa engraçada, né, gente? Eu acho que quando tu te torna um desiludido, é que tu percebeu que estava dentro de uma ilusão. Então, olhando por esse ângulo, não seria positivo tu ser um desiludido no sentido de ter acordado da ilusão? Tu acordou para a vida, tu percebeu, tu descobriu que está sendo enganado? Né? Então aí vem o choque da desilusão, né, aquela sensação desagradável de que tu estava sendo enganado, mas assim, ó, é um ponto final, é um divisor de águas, tu vai passar dali por diante e ter uma outra perspectiva, porque agora tu está informado da verdade. Então quando eu venho aqui falar essas coisas e colocar esses pontos para que as pessoas tenham o seu ponto de vista, e às vezes é claro, como a gente mostra mais informações pendendo para um lado A ou B, a gente acaba se tornando um influenciador e as pessoas, baseadas nessas informações, né, e é mais ou menos assim que acontece. Elas tomam as suas decisões, traçam os seus... Então é difícil. Então eu peço assim, ó, não acreditem no que eu digo no meu canal. Não acreditem, entendam só como sugestões para pesquisa. Pô, mas o Luciano lá no canal ele falou isso, mas será que tem fundamento isso? Raciocinem, busquem outras fontes e vejam se tem alguma coesão que eu estou falando. Não tomem como uma verdade. Aí depois, e aí outra, eu sou um ser humano passível de enganos. Eu sou um ser humano, gente. Eu busco ser o mais responsável possível sempre. E se às vezes a gente traz uma informação que amanhã ou depois ela vê que ela não é exatamente como a verdade, a própria questão de Nibiru, né, que eu falei muito de Nibiru, Zacariacitti, aí passou um tempo eu tive que discordar, ter um outro ponto de vista, e meu Deus, como eu tô levando pedrada por causa desse outro ponto de vista sobre a questão do Zacariacitti, né, por exemplo, na questão lá do Nibiru, da história dos Anunnaki. Então, até só para não sair muito do foco, mas para dar uma reforçadinha, é uma história mais ou menos assim, é que nem o World Trade Center. O World Trade Center cai, todo mundo viu o World Trade Center caindo, o ataque das Torres Gêmeas lá, né? Então tu não precisa ficar dizendo se aquilo foi verdadeira, ou verdade ou fake. Foi uma realidade, mais de 10 mil pessoas morreram. A questão, onde é que estava o fake, onde é que estava a farsa? Estava nos protagonistas da história, ou seja, quem foi que fez o ataque, quem foi que mandou fazer o ataque.
Então quando eu fiz um vídeo a farsa do World Trade Center, ninguém me questionou dizendo, não, tu tá dizendo que o World Trade Center não aconteceu o ataque. Tu entende como as pessoas distorcem as coisas? Então quando eu falei a farsa de Nibiru, que era para contar a maneira que foi colocada a exposição da existência dos Anunnakis. Gira em torno disso, de como eles são apresentados, como eles querem se demonstrar para nós. E aí as pessoas ficam dizendo, tu tá dizendo que Nibiru não existe. Então é o mesmo exemplo do World Trade Center, né? Não que não existe um corpo vindo por aí, de novo, aí vou ter que ser repetitivo para pagar, e me desculpem aqueles que já estão carecas de saber que já me ouviram 1 milhão de vezes. Como muitas pessoas chegam pela primeira vez para ver esses vídeos e não viram os outros, aí é aquela história, o cara assistiu um capítulo da novela e quer adivinhar a história da novela inteira, inclusive adivinhar o fim. Então não dá, né, gente? Então por isso que eu estou dizendo, quando eu me refiro a Nibiru, né, é em relação à história que foi contada de como foram apresentados os Anunnakis. Mas que, da mesma forma como eu já falei várias outras vezes, que o próprio Chico Xavier, e depois não tem só a questão de Nibiru, tem um monte de outras coisas e o que se faz com Nêmesis, com Planeta X, com... Tu entende? Embora digam-se que está se dando o mesmo nome, para um corpo celeste que alguns chamam de Nibiru, alguns chamam de Planeta X, alguns chamam de Nêmesis, alguns chamam de Hercólogos, e pelo que nos consta, que a gente está vendo, o que está vindo aqui é uma estrela que está apagada, do sistema binário, né, uma irmã gêmea do nosso Sol, que está apagada, e como uma estrela, como o nosso Sol tem os nossos planetas, que também tem um monte de planeta que orbita, inclusive, né, e que realmente está chegando aqui perto. Chico Xavier falava do planeta Chupão, então aqueles que realmente acompanham o meu canal sabem quantas vezes a gente fez programas aqui falando de tudo isso, né? Então fica umas confusão assim, é difícil. E o que tem de gente também, que ele só lê o título do vídeo, lê a chamada e eles acham que sabem o que o vídeo está falando, cara, e aí falam, mas enfim, né? Então é isso, gente, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. Tem sim alguma coisa se aproximando do nosso sistema solar, o Chico Xavier já falava nisso. Aí algumas pessoas pegam e dizem assim, e olha como é que é, a gente está vivendo um momento, gente, de tanta salada de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, e coisas que são atribuíveis a uma fonte e a outra fonte, não fonte de informação, fonte de geração de fatos, de acontecimentos reais mesmo. Como assim, Luciano? Assim, ó, quando a gente fala em terremotos, quando a gente fala em tsunami, quando a gente fala em vendaval, em tufão, em enchente, em seca, tu entendeu? Aí assim, ó, tem aquela coisa de que o planeta se aproximando causa um desequilíbrio, né, nos nossos polos, bagunça com todo o nosso planeta e provoca vários tipos de fenômenos, dessa natureza. O que não quer dizer, gente, que existe também uma parte tecnológica que reproduz os eventos naturais. Então assim, ó, sim, tem um corpo celeste se aproximando, causando um monte de coisas. E também, sim, tem um monte de equipamentos feitos pelo homem que são capazes de reproduzir os mesmos fenômenos da natureza. Para quem ainda não entendeu isso aí, meu amigo, você tem uma lâmpada na sua casa, que é uma tecnologia que reproduz uma situação da natureza que é a luz do sol. Entendeu? Então assim, ó, não é de hoje que o ser humano faz coisas que imita a natureza de uma forma artificial. Tu pode me perguntar, a luz de uma lâmpada, ela é natural ou artificial? Muita gente vai dizer, é claro que é artificial. Não, querida, a luz é natural. Artificial é o equipamento que produz isso aí. Só isso. Da mesma forma, quando tu bota a mão no vento, assim, ó, tu vai na rua ali, tu sente o vento é natural. Quando tu coloca a tua mão na frente de um ventilador, tu vai querer dizer que aquele vento é falso? Não, querido, vento é o ar em movimento. Simplesmente é o equipamento que está gerando aquilo e não as forças da natureza. É um ventilador que gera o vento. Não a natureza. É uma lâmpada que gera luz, não o sol. Mas a luz é natural. O vento, ainda que produzido por um ventilador, é um vento natural. É simplesmente ar em movimento, que é a definição do que é vento, ar em movimento. Então, gente, vamos se ligar nesse tipo de coisa, né? Então, assim, o HAARP, sim, faz um monte de coisa. E outra coisa, algumas pessoas que vêm aqui e colocam coisas que a gente nem falou.
Não, porque o HAARP não pode produzir efeitos em outro planeta. Eu digo, mas cara, mas onde é que tu viu? Aí eu disse pra pessoa, em 6 anos de estudo eu nunca vi alguém falar nisso. Aí ela me dá retórica dizendo, mas é exatamente isso que eu tô falando. Mas tirou da onde que alguém falou isso pra tu puxar esse assunto à baila? Então, e aí dizem que eu sou desconexo, que eu que não falo coisa com coisa. Cara, é difícil. Embora eu seja extremamente prolixo e, cara, eu tenho uma tendência à tangibilidade, né, a pegar pelas tangíveis assim e tal e perder o foco. Isso realmente é uma coisa da minha pessoa, acontece. Mas gente, então aqui ó, vamos voltar lá pro foco, tá? Então já vou falar mais sobre Nibiru e tal, mas não é pra ter medo do que tá pra acontecer aí. Tá, eu já tô pra fazer um outro programa sobre Nibiru, trazendo mais um monte de informação, né, do que está acontecendo aqui, e quero trazer uma reportagem do Bob Jean, alguns trechos bem interessantes que ele fala lá, mas isso é outro assunto. O que eu quero falar hoje é justamente essa questão de como as coisas são apresentadas, as interpretações que nós temos em relação às coisas, e que isso, de novo, leva às atitudes que a gente toma. Então, baseado nas informações, a gente, né, define a nossa vida, a nossa caminhada. Então é importante essas informações. Por isso que muita gente fica apavorada, muita gente fica assustada quando eles estão tendo um tipo de informação e vem uma outra contra-informação que mostra que não é bem aquilo ali, e a pessoa já estava tendo aquilo como uma tendência de verdade para ele, já estava assimilando, assumindo aquilo como uma verdade, e aí de novo tu toma uma rasteira, pô, o cara fica puto, cara, aí tu enlouquece, aí tu briga com todo mundo, aí o que acontece? Vai lá e tu briga com os informadores, né, pra quem tá trazendo opinião, e cara, não adianta, essa é uma parte ruim da coisa que a gente vai ter que passar, a gente vai ter que passar por um monte de informação, né, que não tem nada a ver com a coisa, outras que tem, e a gente vai ter que analisar tudo isso e filtrar. Não adianta, gente, não tem outro, sabe? E aí tu vê que geralmente essas pessoas que ficam bravas são aquelas pessoas preguiçosas. Por quê? Porque elas ficam nervosas com a gente. Elas querem a noticiazinha pronta, de verdade. Então, outro cara mente, tu vai lá e tu fala a verdade. Como tu é o cara que traz uma coisa confrontante ou conflitante com a informação que ela já teve, mesmo que tu esteja trazendo uma coisa que seja realidade, ou pelo menos mais próxima da realidade do que a informação anterior que a pessoa tinha, mas tu é o portador da bagunça, daquilo que bagunçou. Verdade ou não, é tu que vai tomar uma pedrada. Então é isso que acontece comigo aqui às vezes. Então, gente, né, não tomem como verdade o que eu falo aqui de novo, absorvam e vão pesquisar de outras fontes e tirem suas conclusões. Aí cada um, né? Então vamos lá, fake news, estão falando aí agora a grande, que eles falam de fake news, é a fake news que foi espalhada de que a urna é confiável, e aí a gente cai naquela história do videozinho, gente. Para quem ainda não entendeu que a urna é fraudável, para quem ainda não acompanhou todos os depoimentos, os relatos do professor Diego Aranha, inclusive esse Diego Aranha é o cara que foi lá no TSE, lá no plenário não sei aonde, mas ele falou com os grandão lá e disse, sim, a gente encontrou uma possibilidade de fraude muito clara, e explicou tudo a questão da chave que ia junto, gente, com a urna, né? Então essa chave seria um programa de acesso, né, onde tu pode controlar a urna, evidentemente manipulá-la. E daí o pessoal do TSE disse que não tinha risco por causa que aquele software dentro estava indo junto com a urna, ainda que sendo um programa de acesso aos dados da urna, ele sem uma senha ou sem um código de nada adiantaria, porque não conseguiriam, né, abrir esse programa para fazer ele funcionar. No entanto, gente, essa senha poderia ser enviada secretamente por telefone, por um cochicho, por um bilhete, de qualquer forma. Então isso é absurdo, esse tipo de colocação de que seria seguro mandar a chave. E outra coisa, gente, vejam bem, para que criar uma discussão toda em cima disso? Deleta de lá, tira o programa e acaba com tudo. Não, eles fazem toda uma novela dizendo que não tem problema e deixa lá. Então assim, ó, quem não enxerga aqui não quer, pessoal, né? Era só tirar o tal do programinha, da chave, né? E acaba a confusão. Não, eles fazem toda uma novela de não, porque tem que ter a senha, tem que ter o código, não sei o que, e deixa a tal né? E quem garante, de novo, sendo bem papagaio, mas é para fixar mesmo, né? Quem garante que essa chave, que esse código, que essa senha não pode ser transmitida, então, né?
para as pessoas que estão lá podendo acessar e manipular isso aí. Então, cara, né, o Dr. Diego Aranha lá foi mais do que explícito nisso aí. Outra coisa, gente, quando a gente ouve essa questão do pessoal falando da fake news, então vem o pessoal da Globo lá, né, eles, o Burnier, lá de manhã com a Júlia do Alibi, hoje de manhã, dizendo não, porque essa fake que foi disseminada, que viralizou da fraude da urna. Claro que viralizou, claro que viralizou. Por que viralizou? Porque é uma verdade, porque tem um monte de peritos, de profissionais na edição de áudio explicando e mostrando como que é possível de editar um vídeo. E outra, o vídeo apresentado pelo perito do TSE apresenta um corte. Mas qual que é o problema de tudo isso? O problema é que o vídeo íntegro, o vídeo que está na mão dos outros caras, não apresenta esse corte. Então assim, ó, como que existe um corte só na produção, no vídeo apresentado pelo perito do TSE? Porque é evidente, porque foi ele que fez aquele corte lá. Se aquele corte fosse uma realidade, esse corte estaria nos outros. Porque fazer um corte tu faz, tu tirar o corte tu não tira. Só se tu tem a imagem original, só. Então assim, ó, é mais ou menos que nem o bolo que ficou muito salgado e tu vai querer tirar o sal depois do bolo pronto. Tu não tira mais. Tu tem que cuidar antes de fazer o bolo, a quantidade de sal. Depois que tu fez ele, salgou demais, ferrou, meu. Tá lá o bolo salgado. Acontece a mesma coisa no vídeo, né? Se ele tivesse sido editado e lançado, ninguém mais tiraria aquele corte. E como que aparece o vídeo sem o corte? Como que aparece o bolo sem o sal depois do bolo apresentado salgado? Vocês entendem? Alguém acrescentou aquele sal no bolo. Porque botar sal no bolo, tu bota. Tirar o sal do bolo pronto, tu não tira. Entenderam onde é que eu tô querendo chegar? Então é por isso, e agora nós vamos mais fundo nessa questão. Então a gente quer abrir isso pra... Eu não quero ser um desesperador, eu não quero ser uma pessoa que vem tirar a credibilidade da única coisa que nós estamos achando que pode salvar o país, que é o nosso voto. Entendeu? É pra gente se ligar em outras coisas, nós temos sim outras possibilidades de nos libertar, e a solução não é a política, a solução está dentro de nós, das coisas, das atitudes que nós vamos tomar, das informações que nós vamos ter, e não necessariamente... Sim, nós estamos numa transição, tem que ter um governo, tem que ter uma polícia, senão vira uma bagunça tudo. Sim, de certa forma sim. Mas não é isso que vai definir o nosso futuro mesmo. O nosso futuro será definido pelo nosso nível de consciência. Então é difícil fazer as pessoas entenderem isso. Então eu quero tirar um pouco das pessoas que estão depositando sua fé toda nessa questão da eleição para dizer, cara, não é isso que vai realmente determinar a tua vida. Então não é isso, é dizer assim, ó, tem uma outra alternativa. E aliás, o que eles estão te apresentando como alternativa, que é tu ir, votar, não é um teatrinho todo para nós se manter ocupado. Então, enquanto outras coisas muito mais importantes acontecem a nível de universo. E outra, não é só o nosso país. Nós estamos num momento que o nosso país está dentro de um planeta. E o que está acontecendo nesse momento é de nível planetário. Então a gente tem que entender tudo isso aí, pessoal, ok? Então o que acontece na questão da urna aqui, voltando? Se eles tivessem interesse em mostrar a verdade, o pessoal da televisão, eles não abordariam apenas verbalmente dizendo, ah, vocês lembram o vídeo? Por que eles não mostram? Por que eles não levam os peritos, o perito do TSE mostrando o que ele fez para chegar àquela conclusão do vídeo que ele apresentou, e os outros todos que estão mostrando o vídeo na íntegra, contestando, ou melhor, provando que é uma mentira o que o perito do TSE falou? Porque fica evidente a fraude, e eles não podem mostrar a evidência da fraude. Olha só, gente, quando morreu Isabella Nardoni, né, era um caso que envolvia só uma família, não era um caso de interesse nacional, não era um caso que ia afetar no dia a dia, né, na alimentação, no vestuário, na moradia, na vida mesmo, em todos os sentidos, né, de 200 milhões de brasileiros. Não, era o caso que dizia respeito a uma família, que era a família Nardoni, embora tivesse mais gente envolvida em volta daquilo ali, né, a família da mãe, a família do pai, enfim, né, gente? O que eu quero dizer com isso é que naquela ocasião, as emissoras, tipo Sônia Abrão, tipo Olga Bon Giovanni, não me lembro quem na época lá, os caras, tinha aquele Dr. Lordello, né, um delegado que agora parece ele ter, acho que era delegado, ele era
comentarista dessa parte policial aí, né? E eu me lembro que ele se projetou muito nessa época aí da Isabella Nardoni. E eles chegavam a fazer uma maquete do apartamento, gente, né? Ao vivo ali, na televisão, uma maquete grandona, para dizer, olha, a Isabella foi levada daqui para lá, foi encontrado pingo de sangue aqui a pessoa jogou luminol no chão e mostrou que tinha sangue que foi lavado. Ou seja, esmiuçaram, fizeram toda uma coisa, né? E o que era de interesse aquilo? De uma família, que nem eu digo de novo, não ia influenciar 200 milhões de brasileiros. Agora, fazer um programa trazendo um perito, né, para confrontar o que é verdade, não. Que era muito mais fácil, exigia muito menos produção, né, do que o caso Isabella Nardoni, é de um interesse muito maior a nível dos brasileiros, e no entanto tu só ouve uma comunicação verbal dizendo, é fake news. Então fica evidente, gente, quando eles querem, quando a imprensa, quando a polícia quer descobrir alguma coisa, né, eles têm técnicas assim que são apavorantes. Tu diz, meu Deus, o Raul Jungmann dizendo, não adianta tu mandar uma fake news lá do Japão que nós te achamos lá no Japão. Se nós te achamos no Japão, te achamos em qualquer lugar do mundo. Só que isso fica só disponível para a elite, só para eles, só para os comandantes. Quando eles querem encontrar qualquer um que esteja ameaçando os planos deles, cara, eles usam a tecnologia por satélite, eles encontram um cara enterrado em 50 metros embaixo da terra, se eles quiserem lá. Pela tecnologia que eles dispõem que existem. Só que pode morrer quantos quiser numa favela ali, coisa e tal, pode estar com a cara filmada, coisa e tal. Aí a polícia não descobre, não sabe quem é o assassino. Ou seja, não é que não existe tecnologia de investigação, existe só para os interesses deles, né? Então olha só, gente, hoje de manhã, que nem eu falei da relação da imprensa do caso Nardoni, né, até onde eles levaram, exploração de Ibope, né, gente, evidentemente. E outra, é o que os caras pagam para mostrar, ser pago mostrado no programa também, né? Quem paga a Globo, quem financia a Globo é os controladores, então é claro que eles não vão ter interesse em que a Globo fique expondo que existiu sim uma fraude nas eleições, é evidente. Olha aqui, ó. O que eu ouvi hoje de manhã? Eu ouvi que os policiais descobriram como que o pessoal dentro dos presídios de segurança máxima trocavam informação e como que essas informações saíam de dentro do presídio para gerar os comandos fora, né? É que nem o Lula, né? O bandido que comanda a facção de dentro da cadeia, né? Em outros níveis. Que ali é o bandido mor, mas enfim. Aí os caras, o que eles faziam? Eles pegavam um bilhetinho, amarravam numa linhazinha, num fiozinho e passavam de uma cela para outra. Tá na reportagem de hoje de manhã, provavelmente ela vai passar várias vezes durante o dia. Então olha só onde vai isso. Os policiais, quando eles captaram pelas câmeras os bilhetinhos passando, eles iam lá e davam buscas e não achavam os tal dos bilhetinhos. O que os presos faziam? Eles recebiam a informação, eles rasgavam todo o bilhete picotadinho assim, jogavam na privada e davam descarga. Pois bem, até aí nada de muito surpreendente. O surpreendente é tu ver na mesa da polícia um monte de cartas montadas a partir dos picotes, dos bilhetes dos presos que foram rasgados e jogados na privada. Inclusive, né, eles abriram um esgoto do presídio, resgataram os pedacinhos dos bilhetes e montaram as cartas. Trabalho fantástico, extremamente elogiável, sem sombra de dúvida, né? E com isso identificaram até a caligrafia dos presos que tinham escrevido tais bilhetes. Então veja bem, outra coisa chocante, né, é o pessoal dizendo, não, a gente reconhece o indivíduo pela mão dele que apareceu na filmagem. Apenas com a imagem da mão a gente consegue identificar o indivíduo. Então, gente, tem tecnologia da com pau aí escondida da gente, ou as que não são escondidas, mas elas estão apenas a uso de quem interessa, desses caras aí, né? Então eles pegam um cara no Japão, que mandou um fake news, eles pegam uma pessoa pela imagem da mão, eles conseguem descobrir um monte de bilhetes de uma comunicação entre bandidos e traficantes e crime organizado, né? Reconstituindo um bilhete que foi rasgado e jogado na privada.
Não sei como é que não se dissolveu na água. Então tu entende? É maravilhoso por um lado e deprimente no outro. De tu saber que existe, mas que não é utilizado esse tipo de tecnologia para o benefício da humanidade, para o benefício do povo, da sociedade. Não, isso é só utilizado pelos interesses de alguns. No caso dos bilhetinhos rasgados, não é um mérito da polícia, porque a polícia vai lá, faz o seu trabalho, entendeu? E aonde que barra? Barra no laxante lá em cima, né? Os caras prendem o laxante solta. Os caras prendem o laxante solta. Lá o Gilmar Mendes, Lewandowski, Dias Toffoli, né? E, enfim. Mas o grande laxante é o Gilmar Mendes, né? Solta tudo que é... Me desculpem. Eu até ia falar uma coisa, mas vai que tem alguém tomando café, almoçando, não sei que vão ver esse vídeo, nem vou falar. Né? Mas enfim. Então, gente, não dá pra confiar. Ok? Qualquer reportagenzinha de 10 minutos, 10, 15 minutos de um confronto entre os peritos, né, que estão com a imagem íntegra e entre o pseudo-perito, porque fala sério, né, que disse que foi um fake, que foi uma imagem montada, né, uma simples reportagem mostraria a verdade para todo mundo. Por que essa reportagem não acontece? Por que esse confronto entre os peritos não acontecem? Porque é explícita, notória a verdade. Né? Como é que esse perito do TSE vai explicar o vídeo sem o corte que os outros têm, aonde aparece claramente a pessoa e ela aperta no cantinho da tecla assim, ó, para aparecer o número 1 que ela está apertando. Ela não aperta no meio da tecla, ela aperta no cantinho. E numa imagem só, na mesma tomada, na mesma câmera, quando ela aperta, aparece. Ela teve a felicidade de conseguir pegar o número 1 no teclado alfanumérico do lado da telinha e a telinha no mesmo momento. E quando ela pressiona, aparece todo o teclado alfanumérico e aparece o pedaço da tela, né, da urna eletrônica. E quando ela pressiona imediatamente quando ela solta, aparece o Fernando Haddad. E tem a questão do reflexo por cima do vidro ali da urna, que também não permitiria uma inserção de imagem ali em cima, porque ela cobriria o reflexo e, no entanto, o reflexo está lá. Então não existe um editor de vídeo que consiga fazer esse tipo de truque, não existe tecnologia que reproduza isso, a não ser que ela trabalhasse para Hollywood, a pessoa que fez aquela filmagem. Então não é o caso. Então assim, ó, se fosse feito uma exposição dos dois ali, ficaria evidente para o Brasil inteiro, sem muito esforço por parte dos peritos, né, em imagem que estão mostrando que o perito do TSE é uma fraude, é uma farsa, e eles inclusive desafiam. Né? Tu imagina, olha a pompa do Raul Jungmann falando tudo isso, coisa e tal. Então por que ele não vai atrás de pegar esses caras que estão desafiando o perito do TSE, dizendo que ele é uma fraude? Por que não estão indo atrás desses caras e fazer, né? Porque se tu criar todo um júri, coisa e tal, onde vem as provas, a verdade vem à tona. Então é melhor deixar quieto. Então não mostra a imagem, eles só falam. Tu só vai ouvir eles fazerem referências verbais, então eles não vão mostrar a imagem. Se mostrarem a imagem, porventura vão mostrar só a imagem do filme editado, mostrando só a versão deles. Não vão mostrar o vídeo na íntegra, que aparece quando a pessoa toca a tecla e já aparece a foto do Haddad ali. Então, de novo, não sou bolsonarista nem haddadista, por causa que o que eu estou falando para vocês? Que o sistema eleitoral, que o sistema financeiro, político, global, mundial, é uma fraude, gente. Está fadado ao fracasso. Né? Essa nova ordem que vai ser imposta de qualquer jeito, pode ser uma nova ordem boa, pode ser uma nova ordem ruim, depende de qual lado vai estampar essa nova ordem. Mas a gente não vai escapar dessa globalização, dessa moeda única, desse... Tá, gente? Então é bem complicado isso. Então vamos ficar atento, né? E agora volta o motivo de fazer todo esse vídeo aqui. Não depositem de novo, sendo bem papagaio. Não é querer ser antipatriota ou irresponsável no sentido de dizer, cara, mas o mundo político já está assim por irresponsabilidade nossa, porque nós não fiscalizamos o que eles faziam, nós deixamos na mão deles e olha o que deu. Sim, gente, tem uma grande porção de realidade nisso tudo. A questão é o contexto que nós estamos inseridos neste momento. De novo, a gente não depende de uma situação só do nosso país. O planeta inteiro está um caos. Essa transição planetária, o que está acontecendo, esses astros que estão vindo, e aí toda aquela confusão do Nibiru. Então é uma realidade. A gente tem que ter calma, a gente tem que nos centrar, a gente tem que ter a consciência que sim, tem alguma coisa séria,
grave acontecendo no planeta. Então assim, ó, Bolsonaro ou Haddad, nenhum deles vai conseguir impedir a transição planetária. Nenhum deles vai conseguir impedir, por melhor que fosse o plano econômico, né, o plano social, não sei o quê. Ninguém vai impedir que ocorra a mudança de polos. Ninguém vai segurar os furacões, tsunamis, vulcões que estão sendo provocados pela aproximação desses astros. E isso, de novo, não quer dizer que o ser humano não reproduza esse tipo de evento através do HAARP. Então alguém diz, então tu não está vendo os furacões, os tsunamis que estão acontecendo, e atribuem tudo ao Nibiru. Gente, não adianta. Então nós temos uma infinidade de exemplos de gelo e um congelador. Tu tem o gelo da glacial, da geada, da neve, e tu não tem a reprodução do gelo no teu congelador da tua casa. Tu entende? Tu não tem um aquecimento no deserto que leva 40, 50 graus de temperatura. Tu não consegue elevar a temperatura também dentro de um forno. Então a gente reproduz há milênios várias situações da natureza que o homem reproduz. Ventos, tsunamis, furacões, terremotos, é a mesma coisa. Naturalmente eles ocorrem e também se provoca através de artifícios. No caso, o HAARP. Entendeu? Então a gente tem que ter ciência dessas coisas todas, ok? Então alguém vem dizer, Luciano, está dizendo que Nibiru não existe, mas e esses vulcões? E outros dizem, tu está dizendo que o HAARP que provoca os vulcões, então quer dizer que o que está acontecendo lá fora não é nada. Não é, gente, é a mesma coisa. Nós temos o vento do ventilador, que as pessoas estão ligando seus ventiladores nas suas casas e a natureza continua reproduzindo o vento aí fora. Os dois fenômenos, acontece a mesma coisa. A diferença é que o HAARP é usado secretamente e com fins bélicos, com fim de destruição. Imagina um HAARP, que é a tecnologia de alterar a natureza, o clima, coisa e tal, sendo usado para levar água para o povo do Nordeste, para secar o excesso de chuva que vai destruir uma plantação, 15 dias de chuva em cima da plantação lá vai perder toda a plantação. Eles poderiam secar essas nuvens, deixar que caia só a quantidade necessária de água. Ou seja, nós temos tecnologia para ter um mundo maravilhoso e para ter tudo para todo mundo que está no planeta. O grande lance é algumas pessoas que estão aí, que atravessam e que fazem com que a coisa mingue aqui embaixo, então a coisa acaba virando que nem uma caixa de rato, que conforme essa caixa de rato vai se proliferando, tu só vê esses ratos entrando em guerra e se exterminando por falta de recurso. É o que está acontecendo no planeta nesse momento. Então se no momento que a gente percebe, tem a ótica de tudo isso, a gente começa se afastar de tudo isso. Então tu não vai ficar, meu Deus, se o PT ganhar eu tô fudido por causa que, ou os outros, meu Deus, se o Bolsonaro ganhar agora vai voltar a ditadura. Gente, ganhe um, ganhe outro, a situação do planeta a qual o país está inserido vai caminhar para o mesmo lado, gente, do mesmo jeito. E isso é próximo. Eu vou fazer outro vídeo sobre o Nibiru ali, onde o Bob Dylan fala alguma coisa com a data de 2020, onde seria o ápice do negócio aí, tá? Então vamos com calma com tudo isso, gente. Eu sugiro muita calma, muita fé nessa hora, tranquilidade, desespero, medo, não adiantam nada. Vamos buscar informação com sobriedade, Eu não quero que ninguém venha aqui e veja meus vídeos e às vezes pega uma informação que não tinha, que são chocantes, E às vezes muita gente está sabendo de muita coisa. Algumas informações chocantes que algumas pessoas não sabiam e elas vêm a saber aqui pelo meu canal, dá a sensação de que eu sou um guru ou alguma coisa. Não, gente. Por favor, não sou o mestre de ninguém, agradeço ao carinho, agradeço às pessoas que dizem que eu estou ajudando bastante na questão do esclarecimento das coisas, mas lembrem-se, isso eu peço com muita humildade, com muita verdade, com muita sinceridade dentro do meu coração, ok? Queria olhar no olho de cada um e dizer assim, entenda o que eu estou falando, eu sou um ser humano passível de erros. Eu no meu caráter, na minha conduta, eu procuro sempre o bem, a verdade, mas assim, estando
né, nesse contexto que a gente está inserido, justamente os buscadores da verdade são uma ameaça para quem não quer que a verdade apareça. Então a gente sofre ataques de toda forma do mundo espiritual, da quarta D. Só quem está trabalhando com isso, com esse tipo de coisa, sabe o que eu estou falando. Então a gente tem que estar sempre atento, fazer oração, né? E as forças malignas estão atuando. Né? Então, aproveitando o gancho, gente, para pedir para vocês que não entrem em nenhum tipo de provocação. Então, no nosso conceito de definição de bem e de mal, a gente poderia dizer que o mal, ele está aflorado nesse momento, né? Ele está em plena atividade e tudo que eles querem fazer para alimentar a tal da roda de Sansara, para manter a escravidão, né? Embora eles também sejam escravos dessa quarta D, eles estão trabalhando para que todos os trabalhadores da luz sejam prejudicados. O trabalho deles agora, dessas orbes negativas, malignas, desses seres que estão aqui ao nosso redor, oriundos dessas orbes, ou sei lá de onde eles vêm, qual é que é a história, também não entra. O que vale é que eles estão trabalhando para causar qualquer tipo de desentendimento, de desavença para as pessoas polarizarem-se. Então eles querem ver marido brigando com mulher, eles querem ver amigo brigando com amigo, eles querem ver qualquer coisa que gere um desentendimento, um desgaste, um sofrimento, eles estão no lucro. Então assim, ó, eles vão tentar fazer com que duas pessoas boas, dois pais de família, num trânsito, não são bandidos, marginais, coisa e tal, mas de repente um fecha o outro, um não viu o outro, aí, né, aí tu já te dá aquele troço, tu fica meio nervoso, o teu padrão vibratório caiu um pouquinho, eles... Aí quando tu fica nervoso, eles vêm e daí a gente não percebe, fica sob o domínio dos caras, aí tu começa a apontar, tu buzina, é aquela explosão que te dá na hora, que é incontrolável, e quando vê dois cidadãos bons, pais de família, íntegros, responsáveis em suas condutas, naquele momento, em função de um início de raiva, que por não estar consciente do que acontece, né, do risco que nós temos da influência negativa da quarta D, dos seres que não são visíveis ao nosso espectro de visão, eles ficam ali forçando uma situação ruim e a gente sem perceber, né, a gente entra. Se tu entrou no primeiro momento de chegar ao ponto de dar um buzinaço pro cara ou coisa e tal, e aquilo teu coração bateu um pouquinho mais forte, tu desceu, aí eles vêm com tudo e aí fica difícil tu recuperar. Aí às vezes a coisa, quando tu vê tu tá saindo do carro, pegando teu facão, aí tu vê gente boa fazendo essas atrocidades que a gente vê brigando por causa de um trânsito, por causa de uma fila. Torcida de futebol, gente, quando o pessoal sai de lá, né, aí começa aquele tumulto todo, voa uma pedra daqui, voa uma pedra de lá, e daqui a pouco baixou o padrão ali, desce aquela massa negra em cima daquela galera, não são mais eles, eles não respondem mais por si. Quando tu vê 10 indivíduos com uma camiseta de um time, com um pedaço de pau na mão, batendo sem parar num cara que já tá desmaiado porque tem a camiseta de um outro time de futebol, e os caras continuam batendo no cara, não é impossível acreditar que seja o ser humano ali. Ele está totalmente controlado pelas forças negativas naquele momento, não é mais ele, né? Qualquer ser espiritual, o Chico Xavier uma vez, gente, depois de uma sessão onde um cara pulou uma cerca com uma arma, não lembro se era um revólver, se era uma faca, ele queria matar o Chico, e aí ele foi preso, foi conduzido à delegacia. Quando o Chico terminou os trabalhos dele, ele foi até a delegacia e disse: vocês podem soltar esse rapaz. Não era ele. Como foi o Chico que foi lá, retirou a queixa, os caras soltaram o rapaz. O Chico viu que aquele rapaz que pulou para ir atacar ele estava simplesmente sendo um instrumento usado pelas forças negativas. Ele estava dominado, ele estava obsediado, era um obsessor ou vários obsessores que estavam ali usando daquele ser encarnado para que ele fizesse aquela atrocidade contra o Chico Xavier. Então é isso que acontece, por isso que eu digo para vocês, fiquem atentos, não entrem em qualquer discussão por causa que esse povo negativo que está ao nosso redor, de novo, está fazendo qualquer coisa para vocês gerarem um desentendimento, um sofrimento, uma desavença, porque o que eles querem é conturbar o mundo. E o que os seres do bem e da luz estão trabalhando para equilibrar. Eles querem a polarização, a gente quer a convergência, a gente quer a união. Então é uma guerra, gente.
né? Só que é uma guerra difícil e às vezes até injusta, no sentido de que nós que trabalhamos pela luz, que somos os iluminados, que a nossa aura está começando a despontar, a gente se torna um alvo muito fácil desses caras, porque um ponto de luz na escuridão é visível a quilômetros de distância, se é que vocês conseguem me entender, né? Mas a gente não consegue ver os seres que são escuros escondidos na escuridão. Tu entende? Então é difícil, né? Ou seja, eles atuam o tempo todo livremente. Agora, se defender desses, só os que têm a consciência de que eles existem. E aí tu identifica, quando tu tá numa situação e os pensamentos vêm na tua cabeça, tu sabe que não são os teus pensamentos. Tu sabe que pela tua conduta, pelo teu caráter, tu não agiria daquela forma que está sendo sugerida na tua cabeça naquele momento. Aí tu, né, tu diz, meu amigo, tu te relacionando mentalmente com a pessoa que está tentando te obsediar, tu diz, não vai adiantar nada isso comigo, meu amigo, eu percebi o teu jogo, por favor, ó, segue teu caminho e vai tentar infernizar um desavisado, por causa que eu sei que tu está aqui do meu lado. Pronto, tu vê que aqueles pensamentos desaparecem. Aí esse ser, ele toma consciência de que você está consciente dele. E daí ele não consegue fazer mais nada contigo. Então vigiem os seus pensamentos. Não é só a palavra que a gente emite, o ato que a gente faz. A palavra que a gente emite e o ato que a gente faz, né? A palavra que a gente verbaliza, ambos, vem tudo do cérebro. O pensamento gera ação. Então o nosso segredo é controlar o pensamento. É a gente não ofender as pessoas nem em pensamento. É a gente não julgar as pessoas nem em pensamento. É a gente nem pensar na possibilidade de agredir, de brigar. Entendeu? Quando a gente conseguir dominar o nosso pensamento, a gente nunca vai ser pego pelas ações ou pelas palavras ditas, proferidas indevidamente. Coisas que depois a gente se arrepende de fazer. Então controlar o pensamento é a chave da coisa toda. Se a gente não erra no pensamento, não existirá a palavra errada, não existirá a conduta errada. Mas falar é fácil. Eu sou um que tem a consciência disso já há muito tempo. Estudei a PNL, né, a programação neurolinguística com o Dr. Larry Ribeiro, isso já, nossa, uns 20 anos atrás ou mais. Então, né, agora, entre tu saber e aplicar, existe uma distância muito grande. Eu sou falho, eu sei e tenho uma dificuldade grande em aplicar o que eu sei. Mas estou aqui tentando, né? Então sugiro que vocês também tentem, meus queridos. Então hoje fica por aqui o vídeo, a gente se prolonga, mas espera que sejam mensagens que possam gerar alguma coisa de positivo nas pessoas. Esse é o nosso objetivo, lembrando a todos que isso não é um tribunal, a gente não está aqui no nosso canal para apresentar provas. O nosso canal é literalmente, como diz o nome, um canal no sentido de fluxo de informações, né? Então a gente manda informações, as pessoas mandam informação de volta e a gente vai aprendendo junto. Não tem advogado de defesa, aqui não tem promotor, aqui não tem prova circunstancial, não tem porra nenhuma. Aqui tem troca de informações entre pessoas interessadas no assunto. Ok? Então ninguém vem me dizer é mentira, é verdade, é não sei o que. Ok? Não tá aqui pra provar nada pra ninguém. Beijo, meus queridos.